E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por esse local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo nessa plataforma aqui no YouTube. Este é o segundo vídeo do dia, segundo vídeo do dia, o nosso almoço com o TF. Logo cedo, às 3 da manhã, nós já tivemos hoje o Giro de Notícias, onde falei sobre os jogadores do Botafogo, aqueles que estão machucados e também ali na lista para serem liberados, eles custam aproximadamente R$1 milhão aos cofres alvinegros. Nesse vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a entrevista que o Freeland concedeu ao Globoesporte.com, o link para você ler o que foi falado ali para os setoristas do Botafogo do portal aqui na descrição, porque a entrevista é bem bacana, uma entrevista longa, onde pela primeira vez desde que chegou ao Botafogo, o diretor de futebol abriu o jogo, falou sobre todos os detalhes, sobre contratações, sobre a autonomia que ele está tendo, falou sobre alguns pontos e vou tratar de algumas palavras dadas ao Globoesporte.com pelo diretor glorioso. Mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mandem aí esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Começo falando aqui sobre os pontos, que eu achei que merecem que a gente converse aqui. Primeiro é a chamada autonomia, e isso reforça aquilo que foi falado pelo presidente do Botafogo, que daria total autonomia ao diretor de futebol, e isso vem acontecendo. Claro, o Durcésio tem participado de algumas situações, por exemplo, a saída do Salomão Kalou, quem está resolvendo é o presidente botafoguense. Ele que acumula, além da presidência, a vice-presidência de futebol, tem conversado diretamente com o jogador e com o empresário do jogador marfinense. Gente, o empresário do jogador marfinense não é o Marcos Leite. Tem muita gente que está achando que o empresário do Salomão Kalou é o Marcos Leite. Marcos Leite foi o intermediador da negociação e está intermediando a saída do Salomão Kalou. Mas quem tem a palavra final para a saída do camisa 8 do Botafogo é, na realidade, não é o Marcos Leite, perdão, é o empresário, é o jogador. O Marcos Leite não tem esse ponto de decisão na saída do jogador da Costa do Marfim. E fora esses detalhes, quem tá vendo é o presidente. Alguns outros pontos foram tratados, é maneira a gente conversar aqui. Por exemplo, a freelista, um termo que eu inventei aqui no canal para a gente conversar. Segundo o diretor de futebol, ele trabalha com nomes colocados pelo Barroca e com nomes colocados também pelo Marcelo Chamusca. Por exemplo, o Ricardinho, a próxima contratação do Botafogo, a 10ª, falta ainda ser anunciado oficialmente, foi um jogador colocado pelo técnico Eduardo Barroca também. Ele falou que vários nomes pedidos pelo Barroca também foram pedidos pelo Marcelo Chamusca, porque cada jogador ali cada técnico, faz uma expansão com vários nomes e estes são colocados e aí a partir do momento o Freeland analisa, A parte de saúde, algo que eu falei aqui no canal há algum tempo, que a gente conversou aqui no canal há algumas semanas e quase um mês mais ou menos, que assim que o Freeland chegou, começou a montagem do elenco, eu trouxe que o Botafogo ele trabalhava com aspecto de contratações. Quantos jogos o jogador fez nas últimas temporadas, a parte física, a parte de convivência com o grupo, todos esses detalhes são levados em consideração para contratar jogadores. Ele espera trabalhar com um grupo com mais ou menos 25, 26 jogadores, mais os goleiros, é o que ele quer para a temporada, um grupo nesses montantes aí de atletas, você terá as contratações e também jogadores da base. Mais ou menos a média que os clubes brasileiros eles costumam ter, Pelo menos ali 30 jogadores, 25 a 30 jogadores somando com os goleiros. Se você pegar aí 2 times somados são 22 atletas, então aí você teria 2 atletas por posições e você também teria ali mais alguns outros jogadores para complementar o que você tem para uma temporada. Um ponto que chamou a atenção nessa entrevista foi a parte em que o diretor de futebol fala sobre contratações. Ele quer mais 4 ou 5 atletas visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que isso fique bem claro. O técnico, ele deu a entender que deve analisar o Campeonato Estadual, deve analisar até mesmo as carências técnicas do time no Campeonato Estadual e a partir daí ele vai começar a achar alguns outros jogadores. TF, então não teremos nenhuma outra contratação dentro do Campeonato Carioca?
Possivelmente sim, nós teremos alguns outros atletas chegando dentro da competição. Mas o foco maior do Botafogo e o pensamento maior do Botafogo, todos nós sabemos que é voltar à primeira divisão. E com isso, o Freeland está analisando o mercado, com certeza deve estar vendo outros campeonatos estaduais, como o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, até mesmo o Campeonato Carioca, vendo jogadores que estão nessas competições, que têm um custo até um pouco mais baixo. E também bate com a entrevista que o Durcésio Melo concedeu essa semana ao Lance, ao Sérgio Santana do Lance, que fala sobre o Botafogo buscar, na realidade, algum atleta ou outro atleta acima daquilo que pode pagar para completar o elenco, para dar uma qualidade maior para o elenco. E você pode pegar um jogador como esse na Europa, na Ásia, alguma outra equipe sul-americana, algum brasileiro na Europa, algum brasileiro numa equipe sul-americana. Você pode analisar o mercado e tentar achar alguma dessas peças. Mas a entrevista foi bem bacana. A entrevista eu recomendo que vocês a leiam na íntegra. A parte em que ele fala sobre a autonomia é muito bacana. Ele está 50 dias no clube e realmente ele tem autonomia. Ele tem o direito de dar a opinião dele, de escolher o que ele quer. Na entrevista que eu fiz com o Vinícius Assunção, ele mesmo falou esse ponto, que ele e o Durcésio às vezes sabem de uma negociação quando o Freeland fala com ele, contratei jogador tal, tá beleza? E eles têm dado carta branca ao novo homem forte do futebol do Glorioso. Isso é bacana, é assim que funciona o futebol. É assim que você tem a possibilidade de um clube profissional. É você não deixando os dirigentes amadores que vão na parte do coração tentando interferir, tentando mudar uma opinião de alguém que é técnico, que alguém que é não técnico de futebol, mas alguém que tem um pensamento técnico, alguém que vai no pensamento de achar as situações corretas para ajustar o Botafogo da melhor maneira possível. Gostei da entrevista, achei bem bacana, parabéns para os 3 setoristas do Botafogo, tanto ali a Manu é parceiraça, a Manoel Ribeiro, o Taiwan e o Davi participaram deste bate-papo com o Eduardo Freeland, o primeiro dele, desde a sua entrevista coletiva que aconteceu ali em janeiro ainda, né, quando ele chegou ao Botafogo, no meio do turbilhão de emoções, fica Barroca, sai Barroca, fica Barroca, sai Barroca, mas foi bacana esse bate-papo, achei que serviu para o torcedor botafoguense entender um pouquinho. Falei só sobre alguns trechos, de repente, hoje no Noite Alvinegra fale sobre mais algum detalhe, mas se você não viu a entrevista, leia, ela está aqui na descrição. Vale a pena ali você gastar seus 10, 15 minutinhos ali lendo com atenção o que foi falado pelo diretor de futebol do Botafogo. Então é isso, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus, tamo juntos. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição, compartilhe tudo que vocês gostam aqui no canal do TF, porque é feito para você, torcedor botafoguense. É um trabalho feito com carinho, com amor e com muita dedicação. Um beijo, fiquem com Deus, tamo juntos e boa sexta. Mais tarde estarei de volta com o último vídeo aqui do canal. Tchau.